O olhar dos penalistas mais tradicionais é o de que, tudo que não é tão importante para o direito penal, a gente manda para o sancionador porque lá não precisa ter garantia, não precisa ter tanta coisa. E não é isso. Eu acho que um dos principais trabalhos que a gente faz no IDASAN é mostrar que o regime jurídico de direito administrativo sancionador, ele tem as suas garantias ajustadas à Constituição e que são igualmente vibrantes e firmes dentro das circunstâncias do direito administrativo sancionador. O nosso desafio vai ser entender nesses outros instrumentos como que as garantias são preservadas, porque, sem dúvidas, eles também afetam direitos dos particulares. Então, esse é um dos desafios para o nosso DAS no futuro. Saudações a todos, estamos aqui mais uma vez nessa transmissão do IDASAN. Hoje nós vamos falar mais uma vez também sobre direito administrativo sancionador. Eu agradeço a sua presença aqui, a audiência de vocês nesse nosso trabalho. Mais uma vez eu me apresento, eu sou o Michael de Jesus, sou procurador aqui, tenho atribuições aqui dentro do estado de São Paulo, mestre e doutor em direito administrativo, mestre, né, em direito administrativo pela PUC, doutor aqui pela USP, o Largo de São Francisco. Hoje estou com minha colega aqui, a Renata Lani, procuradora do Estado aqui de São Paulo, mestre em Direito Administrativo pela PUC, e também minha colega de IDASAN, ela é diretora regional, assim como eu. E antes de eu terminar aqui as apresentações, eu quero lembrar você que está nos assistindo que acompanhar o canal para nós é muito importante. Você, se não for inscrito no canal, se inscreva, curte esses vídeos, porque é a maneira do algoritmo continuar entregando esse conteúdo muito rico para vocês. Eu posso garantir que a entrevista de hoje vai ser algo excepcional e que você vai ter vontade de continuar acompanhando o canal se essa vontade não nasceu ainda. Então não esquece de curtir e também de se inscrever no canal, porque senão o algoritmo não entrega esse conteúdo para vocês. Nossa transmissão aqui hoje é muito especial, viu? Eu sou um estranho no ninho. É composta só por mulheres aqui, vocês vão ver o brilhantismo que vai ser. Eu começo aqui pela Renata. Obrigado, Renata, por ter vindo aqui participar dessa transmissão aqui, esse projeto nosso do IDASAN. Renata é uma pessoa aqui que também está participando do Instituto desde o momento de fundação, assim como eu, é uma diretora regional, e ela que hoje veio enriquecer ainda mais essas transmissões com o conhecimento dela, que vocês vão ver que não é pouco. Renata, seja bem-vinda. Espero que outras oportunidades também você se faça presente aqui. Obrigado mais uma vez. Eu vou deixar que você agora, né, acabe com a curiosidade do pessoal e diga quem é a nossa entrevistada de hoje. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite na pessoa do Rafael e da Alice. Já dando spoiler, que nossa convidada é a Alice Voronoff, que é uma grande oportunidade de entrevistá-la no dia de hoje. Tenho certeza que vai enriquecer a todos, inclusivamente. Eu separei várias perguntas para a Alice que eu mesma, há muito tempo, já queria fazer diretamente para ela, então eu tenho certeza que o debate vai ser muito enriquecedor. A Alice Voronoff é procuradora do Rio, do Estado do Rio de Janeiro. Ela é doutora pela UERJ, pós-doutora pela Universidade de Coimbra, tem largo conhecimento aí no direito administrativo sancionador e nos brinda hoje com esse bate-papo aqui pelo IDASAN. Então, Alice, um prazer estar aqui com você, uma honra enorme, e tenho certeza que nosso bate-papo vai ser bem profícuo. Bom dia, Renata. Bom dia, Michael. Estou muito animada com esse nosso papo de hoje. Esse projeto do IDASAN, em que eu sou agora vice-presidente, com o Rafael, né, na presidência. Acho que a gente deve isso ao Michael. Então, Michael, te agradecendo aqui publicamente pelo carinho, pela dedicação. E a gente está fazendo isso com uma energia muito bacana, né? Acho que para disseminar o direito administrativo sancionador, que é a nossa missão institucional. E aí, Renata, acho que a gente combinou de falar um pouquinho de como a gente chegou, né, nós todos aqui unidos pela causa do direito administrativo sancionador. Então, só para fazer curta uma longa história, eu acho que a minha trajetória, né, eu me apaixonei pelo direito administrativo desde a minha primeira aula de direito administrativo, graças ao meu professor, hoje meu amigo, meu sócio, que é o Gustavo Pinembon. Então, ele mudou minha vida. A partir dali, os meus trabalhos em direito administrativo
começaram a tentar entender muito da lógica de relacionamento entre as instituições. No meu mestrado, eu escrevi sobre falhas regulatórias. Então, era um olhar para a regulação que eu já tentava identificar que alguma coisa não dava certo, né? Como que seja na construção da regulação, seja na aplicação, havia determinadas lógicas que não funcionavam. E aí, quando eu evoluo, né, para fazer no meu doutorado, meu trabalho, que é o Direito Administrativo Sancionador, foi por conta de uma aflição, e já olhando para a sanção dentro de um esquema regulatório, de que aquele instrumento ele não vinha para o que ele se prestava, né? Então, eu comecei o meu trabalho para estudar Direito Administrativo Sancionador de uma grande agonia, de uma angústia, porque eu lembro que eu pegava os manuais e eu lia que o direito administrativo sancionador era um desmembramento do direito penal derivado do mesmo ius puniendi e que as lógicas eram as mesmas. Aí, quando eu ia para o Poder Judiciário, eu via que não era bem assim, porque a gente tinha, né, decisões muito diversas, ora falando que era tipicidade estrita, ora falando que é uma legalidade fluida, ora falando que se aplica por analogia de direito penal, ora falando que o sistema é próprio. E na parte prática, que é o mundo da regulação, em que a gente vai estar lidando ali com pessoas jurídicas, com lógicas de incentivos, talvez uma realidade diferente. Então, era uma grande distopia, né? Eram versões e instituições que não se comunicavam, e aí o meu trabalho veio para isso, o meu livro, Direito Administrativo Sancionador no Brasil, que é para a gente tentar entender o que é o regime jurídico do direito administrativo sancionador com as suas peculiaridades, particularidades que o façam, que o signifiquem. Aí eu caminhei para o meu trabalho agora de pós-doutorado, acho que a gente vai falar um pouquinho dele, que entra nessa pauta do futuro do direito administrativo sancionador, porque lá no meu trabalho de doutorado, a minha sugestão, a minha ideia central era: a sanção administrativa, ela não é uma resposta automática nem necessária do ilícito administrativo. Ela é um dos instrumentos possíveis, mas que deve ser aplicada se e quando ela se justificar, se ela for efetiva, eficiente e, de fato, ela tiver aptidão para criar os incentivos de conformação de conduta. No meu trabalho de pós-doutorado, e a gente é mais livre no pós-doutorado, eu tento apostar um pouquinho mais. Eu tento testar a tese de que a sanção ela não só é uma dentre as respostas, como atualmente ela não deve ser a primeira resposta a ser destacada, que há boas razões para que isso não aconteça. E eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho disso, sobre futuro, sobre papel da sanção, ressignificação da sanção, quais são os desafios que vêm pela frente. Ah, muito bom, muito bom. Isso aqui já é uma antecipação do que está por vir, né? Nitidamente, a professora Alice, a doutora Alice, é um dos principais nomes do direito administrativo sancionador no Brasil hoje. A obra dela é citada. Eu quando estava escrevendo minha tese de doutorado, todo o material que eu pegava citava a sua obra. Eu percebi, porque a gente, nesse momento de pesquisa, tem muita informação que a gente descobre lendo material. Quando você pega um autor que é citado por vários, você fala, não, tem que ler isso aqui, né? E aí, então, eu estou percebendo que hoje aqui, quem está nos assistindo já percebe que vai ter aqui uma explicação em que poucos momentos da vida você vai ter experimentado. E quando a Alice falou do que ela propõe no seu pós-doutorado, me veio realmente uma aflição que eu sinto no ambiente acadêmico. Todas as vezes que eu cito o nome do instituto e, né, qual que é o nosso objeto de debate, as pessoas falam, cara, que interessante. Então, vocês devem, alguma coisa mais ou menos assim, as pessoas falam, vocês devem, então, né, conseguir desenvolver como é que o Estado aplica uma sanção sem amanhã ou depois o advogado anular, né? A ideia é sempre como que se aplica uma sanção. E eu falo que o nosso principal objetivo aqui é evitar a sanção, né? Essa que é a medida, porque a sanção não é boa para ninguém, não é boa para o Estado, porque o Estado, para ter aplicado a sanção, algo de errado teve que ter acontecido. E não é boa para o particular, porque o particular, muitas vezes, ele erra querendo acertar.
e realmente aplicar algumas sanções do jeito que elas estão, friamente, pela administração pública sem raciocinar, a gente tira, às vezes, do mercado uma pessoa que, de uma certa maneira, consegue contribuir visando o lucro, claro, outras vezes nem o lucro, uma participação efetiva paralela com o Estado, mas consegue contribuir para o bem comum. Então a gente precisa entender qual que é o papel da sanção. Eu acho que a gente vai muito chegar nesse caminho aqui hoje. E aí, então, eu peço para você fazer a nossa primeira pergunta aqui para a nossa entrevistada, porque eu tenho certeza que você vai saber aqui pontuar as coisas. Acho que a professora Alice, juntamente com o professor Pimenta, tem dado muita luz para esse ramo do direito administrativo tão importante e que antes, no passado, era considerado um dos braços do direito administrativo, né? Então, cada vez mais, o Instituto veio também para isso, para fortalecer um ramo como um ramo próprio, né? Com lógicas próprias, princípios próprios, e que merece nosso estudo e aprofundamento tanto da doutrina quanto da própria máquina, né, administrativa, quanto do Poder Judiciário. Então, esse trabalho que vocês vêm fazendo academicamente é muito relevante, né, e não por menos. Você hoje ocupa esse cargo importante de vice-presidente do IDASAN, né, ao longo da sua trajetória acadêmica colocou muita luz, foi também referência no meu mestrado e de vários também livros e artigos que estudei. Então, realmente tem trazido cada vez mais fontes para nós, né, nos aprofundarmos. Então, Alice, agora mirando para o futuro, né, acho que a gente está nesse momento de destacar o direito administrativo sancionador como um ramo próprio, estudá-lo, aprofundar, né, as alterações da lei de improbidade, algumas decisões do STF também reforçaram essa parte relevante, né, de um ramo específico dentro do direito administrativo. Então, você, né, nessa linha do que o Michael falou, da sanção, da função da sanção, nós caminhamos para outros instrumentos, né, que deixam um pouco de lado a sanção. Nesse movimento, se reconhece que a sanção, o comando e controle, ele ficou um pouco a desejar, né, ficou um pouco para trás. É necessário substituir a sanção por outros instrumentos? Vamos lá. A pergunta, né, de $1 milhão. Vamos lá. Semana passada, a gente fez um congresso lá um evento na Procuradoria-Geral do Estado, e a última palestra de encerramento foi com um queridíssimo mago do direito administrativo, que é o professor Carlos Ari Sandfeld. E aí, o tema da palestra era esse também, né, o futuro do direito administrativo sancionador. E aí ele, brilhantemente, a palestra vai estar disponível depois lá no site da PGRJ, mas ele fala sobre algumas tendências nessa área. E a primeira era a seguinte: a sanção está minguando. A sanção está minguando porque é um sentimento generalizado de que ela é absolutamente inefetiva. Então, quando você olha os dados, né, de estoque de multas nas agências reguladoras, de prescrições, dos próprios tribunais de contas, né? Ontem a gente estava conversando com a Karina Harb e ela falou assim, quando foi regulamentada a questão da prescrição, foram, assim, milhares de processos com reconhecimento de prescrição. Por quê? Por um conjunto de fatores, né? Então, a gente, obviamente, tem sociedades dinâmicas de informação, de novas tecnologias. E aí o modelo de comando e controle, que é um modelo que parte do pressuposto de que a norma ela dá conta de toda a realidade, ela tipifica ex ante todas as condutas e os trabalhos de geração de incentivos são a posteriori. Então, você não tem um foco na prevenção, você tem um foco na fiscalização e, a partir daí, se espera que o agente regulado tema aquela atuação estatal. Nessa palestra, teve também um representante da ANEEL, ele fala assim, quando a gente criou a agência, a gente tinha, 500 usinas para fazer fiscalização. Então, a gente tinha os grupos de servidores que se dividiam
todo mundo saía a campo, ficavam viajando, passavam longe das suas famílias a semana, aí chegavam na usina, anotavam. Ali você tem um portão que está com uma irregularidade, ali você tem uma determinada máquina que não está funcionando, voltavam para a agência, a gente fazia relatórios, a gente não tinha nem esse acervo de dados e expedia, então, as multas e notificações. O que acontece ao longo do tempo? Primeiro que você tem uma diversificação dos tipos de atividade, dos modelos de negócio. Ao mesmo tempo, você tem uma redução do número de servidores, porque ele mostrava, todas as agências mostravam no gráfico que o número de servidores reduziu ao longo do tempo e uma multiplicação de agentes reguladores. Então, hoje, esse modelo, que é um modelo típico, tradicional, ele não dá conta. Então, a gente tem um problema sério de efetividade que está colocado na mesa. A gente tem, unido a isso, um problema sério de legitimidade. Então, o que é a legitimidade? Você apostar num modelo que é adversarial e que parte do pressuposto de que o agente regulado está querendo ser oportunista o tempo inteiro, acaba fechando as portas para muitos investidores e agentes que estão no mercado que, de fato, querem colaborar, ainda que por razões que sejam econômico-racionais. Então, ele entende que a melhor maneira, e aí isso tem até a ver com os programas de compliance, a Renata sabe melhor do que eu sobre esses temas, mas, assim, estar conformado e colaborar de acordo com estudos, tanto da parte econômico-comportamental, quanto de teoria dos jogos, é a melhor opção, muitas vezes. É a opção mais lucrativa. Então, faz sentido que ele se alinhe. A partir do momento em que o modelo está moldado para sempre desconfiar e se comportar como se a administração pública e particular estivessem sempre no jogo de gato e rato, em que um está correndo atrás do outro, o resultado ele também deixa a desejar. Então, apostar em boa-fé, entender que é possível a colaboração, o diálogo, também são vetores extraídos da Constituição, ao lado da eficiência, que apontam para uma reflexão que é necessária. Cara, a sanção pode ser que não seja o melhor instrumento. E, aliado a isso, a gente tem também razões eu diria que um olhar de subsidiariedade da atuação estatal. Por quê? Porque muitas vezes, e numa sociedade de déficit de informação, de assimetrias, o particular faz melhor do que o Estado. Então, entender que contar com a autorregulação regulada, contar com modelos, né, até de fiscalização, de delegação de atividades de polícia para particulares, é também racional, faz sentido, é entender que a gente tem um cardápio de respostas que pode ser muito mais efetivo. Então, quando o professor Carlos Eri fala que a gente está num ambiente em que a sanção está minguando, isso não quer dizer que ela se torne menos relevante, porque nesses modelos que eu chamei, né, na verdade, o Ian Ayres e o John Braithwaite, lá em 1992, eles trouxeram a teoria da regulação responsiva, pelo menos, né, mundializaram essa teoria. A partir dali, esse olhar de um cardápio de respostas aplicado dinamicamente, segundo uma inteligência que leva em consideração o comportamento do particular, o risco que ele está gerando, isso tudo tem na sanção um eixo que é fundamental, porque a regulação responsiva pressupõe que o Estado tenha armas fortes para lidar com aqueles que são infratores contumazes, que são reticentes. Então, quando a sanção está minguando na sua aplicação e refletida, mas ela precisa ser ressignificada num ambiente em que a sua aplicação com inteligência, ela intimide, o que ela não tem feito hoje. Então, acho que muito da lógica é essa. Num sistema, Renato e Michael, em que aí a gente entra num outro campo de desafios, porque dizer que a sanção ela está minguando sob essa ótica e que outras respostas de criação de incentivos estão sendo agora desenvolvidas, então, por exemplo, nos contratos administrativos, né? Se você tem que construir, você tem que fazer investimentos, né, para construir uma passagem de nível. E aí o particular, que é o concessionário, ele está inadimplindo, não fez aqueles investimentos. Entender que eu só vou
tentar incentivá-lo aplicando uma sanção quando ele descumpriu e não construiu, é, na verdade, fazer com que a população pague esse pato, né? Arque com o descumprimento, que é ruim para todo mundo. O objetivo não foi atingido e você tem um olhar meramente arrecadatório, sancionatório, que não atende o interesse público. Daí a lógica, por exemplo, de que outros instrumentos, né, de criação de padrões de desempenho, de estímulos por conta de tarifa, então a gente vai aferir ali o seu grau de conformidade no contrato pelos indicadores, e se você, no final do dia, não estiver cumprindo com o seu cronograma, você vai ter uma redução de tarifa. Isso gera muito mais incentivo do que a aplicação da sanção. Então, esses outros instrumentos, que é uma coisa que o professor Fábio Medina Osório já fala no livro dele, assim, brilhantemente. Ele tem um capítulo do livro dele que é super interessante, em que ele vai apresentando a sanção vis-à-vis outros instrumentos que são restritivos de direitos e impositivos de custos. Então, medidas de ressarcimento, medidas de controle no Tribunal de Contas, medidas de poder de polícia, ele vai fazendo distinguos. Hoje a gente precisa trabalhar com todas elas. Agora, entender que a migração para essas outras ferramentas, ela não pode significar uma fuga de um regime jurídico de garantias. Que né, quando a gente veio do penal, quando a gente coteja o penal com o administrativo sancionador, eu estava conversando com o professor Gustavo numa live que a gente fez essa semana, ele fala, o olhar dos penalistas mais tradicionais é o de que, tudo que não é tão importante para o direito penal, a gente manda para o sancionador porque lá não precisa ter garantia, não precisa ter tanta coisa. E não é isso. Eu acho que um dos principais trabalhos que a gente faz no IDASAN é mostrar que o regime jurídico de direito administrativo sancionador, ele tem as suas garantias ajustadas à Constituição e que são igualmente vibrantes e firmes dentro das circunstâncias do direito administrativo sancionador. O nosso desafio vai ser entender nesses outros instrumentos como que as garantias são preservadas, porque, sem dúvidas, eles também afetam direitos dos particulares. Então, esse é um dos desafios para o nosso DAS no futuro. Brilhante, viu? Eu achei interessantíssimo. E a fala da professora Alice me trouxe aqui uma reflexão que me remete... Um dia eu estava conversando com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello e eu estava falando sobre, efetivamente, essa questão do Estado não conseguir se fazer presente de maneira eficiente em alguns polos em que ele deveria ser a principal pessoa ali se preocupando. E a gente sabe que, não só o professor Celso Antônio, mas outros doutrinadores mais tradicionais tem algumas reservas, não é que é contra, tem algumas reservas contra a concessão de serviço público, porque nós temos uma questão que o professor Celso Antônio, ali naquela fala dele, naquele momento nosso de conversa, ele demonstrou muito claramente qual que é a sensação dele sobre isso. Ele fala, olha, o Estado presta um serviço público ruim, mas ele é ruim prestando um serviço público, mas como fiscalizador é péssimo. Ele falou, é por isso que ele sente um pouco de dificuldade no instituto, né, da concessão e outros mecanismos aí de você entregar para o privado a ideia da execução do serviço público. Mas não é que ele é contra, e não é que está errado. É que nós temos um problema de cunho fiscalizatório. E isso está realmente atrelado a questões ligadas a procedimentos e também a enxergar a sanção, muitas vezes multa, a exclusão daquela pessoa dos contratos públicos como o único caminho. Porque a ideia de fiscalização no Brasil, ela foi muito apegada na sua criação e no seu desenvolvimento à ideia de punir. A ideia de punir o tempo todo. E essas discussões que nós enfrentamos aqui e enfrentamos nos nossos estudos, elas ficam atreladas muitas vezes ao ambiente acadêmico. E aqueles agentes reguladores, aqueles agentes fiscalizadores, eles não participam desses debates e eles não conseguem ter uma outra ótica. E eu nem estou dizendo que eles são errados, que eles estão certos, eu estou só encarando que algumas discussões não são enfrentadas. E quando nós vamos até eles, no campo nosso profissional, muitas vezes, tentar lidar com essas questões, a gente se depara com obstáculos vinculados a conceitos jurídicos que são muito comuns nos manuais, né? Eri Lopes Meireles, professora Maria Silva Zanella de Pietro, Celso Antônio. E aí você vê enfrentamentos que
criado alguns obstáculos com base em conceitos como, por exemplo, competência discricionária não permite tal coisa, princípio da supremacia do interesse público não permite tal coisa, a indisponibilidade do interesse público não permite tal coisa. E a gente, quando vai se deparar com isso na prática, a gente percebe que os agentes fiscalizadores, né, em alguns momentos, e não estou fazendo críticas pontuais, eu não estou criticando nenhuma agência, não é isso. Mas existem momentos que a gente olha e a gente está parado em alguma década lá atrás. E aí, o manusear esses manuais de direito administrativo sem abrir esse leque para o que nós estamos desenvolvendo há muitos anos, principalmente no ambiente acadêmico, não está deixando tudo isso que a professora acabou de passar aqui sobre, por exemplo, regulação responsiva, que a gente encontra esses obstáculos. Aí eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre essas questões ligadas à discricionalidade, supremacia, regulação responsiva, até onde essa nossa ideia está encontrando entraves dentro desses conceitos jurídicos mais tradicionais, que são importantes, que foram eles que formaram nossos professores, né, na academia lá atrás. Mas esses conceitos hoje são trabalhados a partir de uma reflexão, muitas vezes críticas, desenvolvidas por nós e outras pessoas no ambiente acadêmico, e que a gente lê, a gente acha que realmente tem um fundamento. Mas a gente não consegue levar esses fundamentos para outros campos, porque as pessoas estão nada contra Lenry Lopes Meireles, que morreu no começo dos anos 90. Né? Então existe um choque intelectual aí, muitas vezes, e que a gente está dificultando o nosso trabalho. Eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre isso. Bom, obrigada, Maico. Acho que tudo que você falou é muito pertinente, né? E faz parte, assim, da nossa atuação como juristas, como operadores de direito, lidar com esses processos de aculturamento, né? Tá muito claro para mim, e as reflexões também desses eventos que eu tenho participado, de que a implementação de modelos regulatórios, né, que tenham essas respostas mais eficientes, ele é um projeto de todos. Então, quando a gente fala de regulação responsiva, e aí eu estou tomando o termo regulação responsiva de uma maneira muito ampla, tá? Menos técnica. E no meu trabalho eu até tento mostrar como essa questão da semântica, do conceito, isso é importante também, porque tem horas que eu falo em regulação responsiva pressupondo que diz uma coisa, que diz uma teoria com todos os seus elementos concatenados, mas tem outros atores que, quando falam de regulação responsiva, usam a regulação pelas suas variantes elementos. Então, falam, olha, eu faço regulação responsiva porque eu tenho um canal de consensualidade aqui dentro da agência. E aí acham, se auto-intitulam responsivos. E tem ainda olhares de responsividade que são mais fluidos, sob uma ótica de que, olha, agora a gente está fazendo dosimetria na aplicação das sanções de maneira mais acurada, então agora viramos responsivos. Então, acho que tem um acerto que a gente tem que fazer. Mas seja por onde a gente olhe, esse processo, né, de uma caminhada para um modelo que seja mais inteligente, que não atire no escuro, ele precisa ser um processo de todos. Então, aí é a academia, sim, refletida, né, em debates profícuos sobre esses conceitos que são centrais, o regulador, que está sentindo as dores e que tenta sair, né, por soluções que sejam melhores, e o controlador. Então, o que a gente mais escuta é o temor do regulador diante da resposta dos órgãos de controle, né? Tribunais de Contas, Ministérios Públicos. Embora hoje eu estava lendo um artigo de a Isadora, que é uma estagiária do escritório, ela fez um trabalho belíssimo, está divulgado no Jota, falando sobre regulação responsiva no Tribunal de Contas da União. Então, quando o Tribunal de Contas da União faz o controle, a supervisão de segunda ordem das agências reguladoras, e aí analisa a eficiência, a efetividade dos seus modelos fiscalizatórios, a regulação responsiva ela é usualmente prestigiada. Então, o próprio Tribunal de Contas tem acórdãos em que ele recomenda que os reguladores se valham dessas estratégias. Na prática, no dia a dia, se o regulador ele precisa justificar a não imposição de uma sanção de milhões
em favor de uma solução que seja menos invasiva, que seja corporativa, o buraco é bem mais embaixo. Então, esse processo de formação de uma cultura é fundamental, assim como, Michael, e eu entendo perfeitamente, é um pouco da história da LIA, né, da nossa lei lá do início da década de 90, quando a gente precisava dar uma resposta firme e de vinculação da administração pública para falar assim, olha, vamos combater a corrupção, vamos aqui caminhar com sanções, com medidas que sejam extremamente graves. Então, vindo de um passado, de uma administração pública pouco transparente, de uma administração pública imersa numa discricionariedade que era aplicada para os amigos, né, e não para o melhor interesse público, fez muito sentido a gente desenvolver raciocínios de maior vinculação da administração pública, de maior segurança jurídica sob a ótica de conceitos fechados, para a gente tentar fechar os espaços de discricionariedade. Eu vou ser muito sincera com você. Para mim, isso nunca existiu, porque a discricionariedade é uma ferramenta da atuação da administração pública. Quem está dentro da administração pública precisa tomar decisão e avaliar as circunstâncias do caso, encontrar caminhos que sejam mais criativos. Nós, que somos procuradores, né, do Estado, a gente respira essa busca de soluções criativas no espaço de discricionariedade legítimo para viabilizar políticas públicas, para chegar aos melhores resultados. Então, me parece que esse clamor por vinculação foi importante e que hoje ele precisa ser relido de maneira crítica para que ele não seja um obstáculo a essas melhores tendências, né? Dizer que programas vinculados são melhores do que discricionários, para mim, na verdade, você colocar na mesa as discussões que são erradas. Em todo programa regulatório, você vai ter discricionariedade e vinculação, ainda que em graus diferentes. O mais importante é que a gente tenha um exercício fundamentado no ambiente de segurança jurídica daquela discricionariedade, daquela escolha, daquela decisão que vai ser tomada. Assim como no caso da consensualidade. O meu colega, que é procurador de Estado, Rodrigo Zambão, ele publicou um artigo incrível também, esses dias, acho que no Jota, falando sobre consensualidade parametrizada. Então, o que ele dizia assim, a gente já saiu, né, daquela virada de mesa em que, nossa, consensualidade era um tabu, nossa, aqui indisponibilidade do interesse público. Não, a gente tem o artigo 26 da LINDB, a gente hoje trabalha com os termos de compromisso, mas a gente ainda bate cabeça quando a gente vai falar de processo de criação dessa consensualidade, de fiscalização da consensualidade. Então, é muito mais entender que dentro desse espaço de construção, essas métricas, esses raciocínios, eles precisam estar institucionalizados. Porque eu não posso ser pega pelo pé. Eu não posso fazer um acordo e porque mudou a gestão de quem está ocupando a cadeira agora no Poder Executivo, esse meu acordo vai ser anulado. Então, que a gente precisa de segurança jurídica dentro desses novos institutos que vêm para lidar com os desafios da contemporaneidade. Muito bem, Alice. Gostei muito. Isso me remete a questões que, para mim, são muito sensíveis, né? Eu costumo sentir, eu evoluindo dentro do direito como operador, mais na advocacia, onde eu tenho um espaço maior de debate, discussão, e propriamente de criação, do que dentro da procuradoria. E não estou fazendo crítica à nossa carreira, porque a carreira que, na minha opinião, é a melhor de todas, sem querer falar mal da magistratura, do Ministério Público, mas eu sou um fã de carteirinha da procuradoria. Mas eu reconheço que, para o agente, o servidor público, ele se sente muito mais seguro em falar não e fundamentar o não com base no princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Porque amanhã ou depois, se a questão for judicializada, qualquer coisa, que juiz vai falar que o procurador que falou não para uma contratação ou para uma não adoção de medida punitiva, falou não com base na supremacia do interesse público? Então, a atividade, muitas vezes, do agente público é de autoproteção
e não de buscar maior eficiência daquilo que ele está fazendo. A advocacia me traz essa oportunidade, muitas vezes, de conseguir efetivamente lidar com esse assunto, porque nós ainda estamos vivendo, muitas vezes, o mundo do Eli Lopes Meireles, professor Celso Antônio, que são professores brilhantes, que trouxe esses institutos para nós, mas temperado ainda com a ideia de direito administrativo do medo, né? E isso tudo traz um engessamento que nós estamos aqui tentando brigar com isso. E aí, Renata, eu vou passar a palavra para você, para não monopolizar aqui. Obrigada, Maicol. Fica à vontade de me fazer essas considerações. Claro, então. Não, e daqui a pouco eu vou alugar a Renata aqui também. Ela não vai escapar não, viu? Porque a Renata... Ó, pra quem não sabe, viu? A Renata é uma conhecedora do assunto aqui também de uma maneira muito feroz. E quando fala de improbidade administrativa, então, a Renata é um nome, viu? Não, imagina, eu tô aqui mais para ouvir do que para falar, mas você não escapa hoje. Muito bem, acho que falando agora um pouco, né, linkando com o meu trabalho, né, uma questão que me incomoda, que foi trazida aqui todos os dias, é a inefetividade da sanção mesmo, porque, né, no âmbito da improbidade administrativa, que a gente ajuiza as ações civis públicas, às vezes ajuizamos ações 10, 15 anos da ocorrência dos fatos. Então, até julgado pelo, né, a demora do judiciário também inerente, normalmente são processos complexos e tudo mais. Quando você chega no momento do cumprimento de sentença, né, todos os valores que foram, né, absorvidos pelo particular, você já não encontra mais nada, né? Às vezes você está executando sentenças com condenações milionárias, você consegue R$100, R$200. Né? As demais sanções, embora sejam bem gravosas, 15, 20 anos depois que a pessoa cometeu, às vezes a pessoa já não está mais prestando serviços para o poder público, não está mais ocupando cargos públicos. Então, a suspensão de direitos políticos, proibição de contratar, 20, 30 anos depois, também para a pessoa não faz muita diferença, né? E o ressarcimento ao erário é, né, muito, muito, muito baixo. É uma coisa que a gente quebra a cabeça lá todos os dias para tentar incrementar, criar meios, né? Muitas vezes a gente vê que os meios de lapidação, patrimonial, ocultação, são sofisticados e a gente, né, tenta ali tentar descobrir o que foi feito com tanto dinheiro, né? Enterraram dentro da casa, porque a gente tenta vários meios, né, de investigação patrimonial. Então, você faz assim, um trabalho né, árduo de ajuizar uma ação, né, obter o êxito, e no momento do cumprimento, praticamente a efetividade beira zero, né? Então, é uma questão, Alice, que me incomoda muito todos os dias, porque, né, você vê que o trabalho que foi feito, né, na Procuradoria, do Poder Judiciário, é totalmente beira zero mesmo, né? Então, né, pensar em outras soluções, né, que não perpassem exatamente pela sanção, né, que crie outro cardápios, como você muito bem coloca, outros instrumentos para incrementar, né, essa inefetividade, né, eu acho que são soluções muito bem-vindas, né? Mas também considero que esse giro, né, como você falou, a gente está acostumado, né, numa doutrina de muitas vezes de indisponibilidade, de muitas travas para o gestor público, muito medo, né? Apagando as canetas e tudo mais, realmente, né, os órgãos de controles ainda estão muito arraigados nessa mentalidade, né, de você não poder muito fazer, não ter muito espaço de conformação, né? Então, também, acho que essa adaptação cultural, né, vai exigir um avanço de todas as instituições, né, um amadurecimento das instituições, para a gente conseguir ali alcançar um modelo, né, de não só sair do comando e controle para uma regulação responsiva, né, com possibilidades de acordos que, né, saiam ali do básico. Então você já me paga, eu te aplico uma sanção, então fica tudo bem. Então, eu vejo esses avanços, essas suas propostas
muito inovadoras, mas que também vão demandar, né, talvez um próximo giro ali, né, do que a gente está acostumado. E aproveitando o gancho, eu também queria te perguntar o que você acha, então, nessa tendência, né, de inovações, do papel mesmo do particular, né, que a gente cada vez mais vê o particular assumindo outras funções que antes eram mais do Estado, né? Então, dele se autorregulando, dele criando mecanismos de auto-report, whistleblowing, programas de integridade, né? Até monitoramento, né? Ter uma figura do monitor para o próprio programa de integridade. Então, nessa tendência, a gente, né, tem muitos mecanismos que transferem mesmo para o próprio particular algumas funções que eram antes estatais, né? Então, queria ouvir o que você acha sobre isso, né, vocês, e, né, se a gente está caminhando exatamente nesse sentido, né, quais são as perspectivas. Tá, legal. Deixa eu só fazer algumas reações aqui, te escutando e né, voltando algumas conexões. Antes, o Michael tinha perguntado, né, como que esses conceitos binários, vinculação, discricionariedade... e aí, só para dar um exemplo para vocês, porque como essa reformatação, né, do modelo de respostas do Estado precisa aí ser uma obra conjunta, só para registrar, ela precisa ser uma obra também do legislador, abrindo espaço para que essas soluções sejam adotadas. Então, tudo que a gente está falando aqui é dentro de um espaço de construção alinhado à legalidade. Uma legalidade que não é estrita, não precisa ser uma legalidade que vai dizer, olha, eu vou aqui especificar, minudenciar o que você vai fazer, como você vai fazer. Hoje a gente já entende, né, que o poder normativo delegado às agências reguladoras, ele é um tanto mais amplo, desde que você tenha ali as diretrizes, né, os parâmetros objetivos para uma atuação que seja respeitosa à vontade, ao que está na lei, né? Me parece que, por exemplo, o quadro de sanções em sentido estrito, ele precisa estar na lei, que o particular ele não pode ser surpreendido com uma determinada penalidade que vai surgir. Mas dentro das soluções que têm naturezas distintas, né, como advertências, programas de conformação e outros tipos de respostas, a lei pode estar criando esses espaços. E essa discussão é muito pertinente, por exemplo, no âmbito da ANP. Então, o que acontece quando a gente vai para a ANP? Lá na ANP, a gente tem uma lei que é chamada como Lei de Penalidades, que ela tem um esquema de comando e controle que é como se fosse didático. Ela, de fato, traz ali a lista de condutas com as respostas, e são respostas muito duras. Então, a gente tem uma discussão sobre isso na ANP, porque tem uma previsão que foi inserida que diz assim, se o agente econômico ele for condenado pelo CAD por infração à ordem concorrencial, o CAD informará a ANP e a ANP automaticamente revogará a habilitação dele para estar operando no setor. Assim, tudo bem, mas pode ser que ele tenha sido condenado no CAD numa obrigação de fazer, de adotar determinadas medidas e que ele seja um ator econômico estratégico. A ANP vai pegar aquilo, vai aplicar sem devido processo legal, automaticamente, sem racionalidade, ainda que aquilo gere um problema enorme em termos de consequências para o mercado, que é o objeto, né, de tutela de zelo pela ANP. Então, assim... são ambientes como esse que precisam também ser pensados para que a gente esteja em melhores soluções. E lá na ANP, a minha sensação, né, pelo trabalho que eu tenho lá, é que eles, de fato, têm mais dificuldade de caminhar por conta das constrições legais. Então, isso é alguma coisa que a gente precisa ficar atento. Mas, vindo agora para a pergunta da Renata, que é sobre a participação dos particulares, eu acho que esse é um caminho de grandes possibilidades, tá? Por quê? De novo, porque se a gente está buscando inteligência, se a gente está buscando eficiência, e se o particular, né,
ele é o dono daquelas informações, muitas das vezes. Então, ter estratégias que possam instigá-lo, né, a se autoconformar e facilitar a vida do Estado, ainda que seja uma autorregulação regulada, faz muito sentido. Essa discussão, ela está, por exemplo, hoje no STF, quando de uma ADIM que está questionando uma resolução da Anvisa sobre publicidade nos alimentos. Então, é uma resolução com caráter de comando e controle que fala assim, olha, a publicidade ela não pode ter esse tipo de característica, sugerir esse tipo de alimento como um alimento que é ultraprocessado, não sei o quê. Se isso acontecer, as penalidades serão que a publicidade terá que ser como se fosse uma contra-propaganda. No mesmo espaço, o seu alimento vai ter que ser produzido com esse tipo de imagem. Aí você olha para aquilo e você fala assim, como é que você lida com essa situação? Porque você tem um mercado ultra dinâmico, você tem um particular no exercício da sua liberdade de expressão comercial, então a criação daquelas imagens, a venda do meu produto faz parte da minha atividade econômica, você tem todo um ciclo de atividade que gira em torno daquilo, e aí o regulador impondo condutas e respostas dessa maneira. O que aconteceu? Essa resolução foi questionada, ela hoje existe essa discussão no STF, e dentro de uma ADIM se está caminhando para um acordo. Um acordo que pode considerar aí, por exemplo, um papel do CONAR ou de uma autorregulação, porque é uma solução que atende melhor e que é mais bem recebida pelos agentes econômicos, porque o próprio Supremo já disse que é direito fundamental dos agentes econômicos o exercício da liberdade de expressão comercial. Então, é o Estado entender como ele se vale inteligentemente dessas potencialidades que os particulares estão numa condição muito melhor para desenvolver. Agora, vocês podem me perguntar, mas Alice, os particulares são todos oportunistas, né? Então, assim, você está colocando a raposa dentro do galinheiro, você está, né, dando uma solução. Falar em mudança de estratégia regulatória, a meu ver, não pode ser atuar de maneira temerária, né? Então, é evidente, aí a gente volta para a Lindbe, que a administração pública tem as suas circunstâncias e dificuldades que são limites e que são travas. Se você vier me perguntar, nossa, Alice, a gente está dentro de uma repartição, a gente não tem recursos humanos, não tem nada. Meu amigo, aplica um comando e controle. Assim, faz uma resolução basiquinha, porque se você não tem o mínimo ali de maturidade institucional para fiscalizar aquele para quem você vai delegar, é melhor você não fazer, realmente. Então, essas construções, elas precisam, sim, tirar a temperatura e tomar em consideração a realidade institucional da administração pública. Mas eu não acho que a administração pública, hoje, à luz da Constituição, ela possa simplesmente lavar as mãos e falar assim, olha, já que eu não tenho condições, eu não posso fazer nada. Eu acho que a gente caminha, né, para construir aí uma obrigação, como que a gente vai, de fato, exigir que a aplicação de modelos regulatórios e fiscalizatórios mais racionais, ela seja levada a cabo, né? Então, são dores que a gente tem num ambiente de escassez de recursos. Eu caminho no mesmo sentido. Eu acredito que a atuação hoje do Estado, o Estado, eu falo no sentido lato, ele não deve, né, não enxergar essas possibilidades de regulação e de resolução de conflitos que podem existir em diversas circunstâncias, principalmente naqueles vínculos que o Estado tem em vigência com o contratado e o serviço não pode parar e a gente precisa encontrar caminhos. Dentre os caminhos, aqui a abordagem foi perfeita. A gente precisa encontrar caminhos que não necessariamente precisam ser a sanção. Só que nós temos um problema prático, né? Eu enxergo ele na prática, que eu não sei se você, às vezes, tem essa percepção que eu tenho, Alice, que são os órgãos de controle externo. Né? Não é uma crítica, mas é uma constatação. Eu sinto, por exemplo, vou citar um exemplo dentre todos que eu poderia citar. O Tribunal de Contas, cujo papel dele é extremamente importante. Eu não consigo imaginar o Brasil hoje sem Tribunal de Contas. Se o agente público, muitas vezes, ele erra com o Tribunal de Contas em cima, do jeito que está, imagine se nós
minguássemos a atuação dele. Mas existe uma questão que, por mim principalmente, é enfrentada muito nos meus trabalhos acadêmicos, que é uma ampliação de competência do Tribunal de Contas em alguns momentos. Uma ampliação que, às vezes, eu não encontro aderência constitucional. Porque o Tribunal de Contas, por meio das decisões deles, muitas vezes, eles se autolegitimam como pessoas que precisam, de uma maneira, regular tudo o que acontece na administração pública. E a regulação deles, ali, uma espécie de chancela para que aquilo seja válido, tem que passar pelo Tribunal de Contas, às vezes acaba sendo uma atividade mais ativa em que ela entra num mérito e muitas vezes eu percebo que ela está tomando decisões. E decisões que eu me confundo às vezes se não era competência do agente público ou não. E ela então é chamada a participar de acordos que ela não é parte. E quando a gente vai lá, volta no passado e fala sobre regras básicas de contratos, e a gente fala de um acordo, e às vezes eu não consigo chegar na prática. Como é que começa a fazer parte do acordo alguém que não foi parte da relação contratual? E aí eu percebo que, dentre essas opções que nós temos de trabalhar essas questões fora do ambiente da sanção, mas de maneira que surta efeitos eficientes, muitas vezes eu sinto que a gente precisa ter uma linguagem mais harmônica com os órgãos de controle, especialmente o Tribunal de Contas, não só ele, né? E o que você poderia nos falar sobre isso, né? Não sei se a Renata quer falar algo nesse sentido também, mas me chamou a atenção porque a sua fala foi perfeita. Parece que eu tenho a mesma opinião, mas na prática eu percebo que existem algumas questões, outros interlocutores que precisam ser chamados para conversar, porque a gente não está conseguindo falar a mesma linguagem em alguns momentos. Acho que a Renata pode falar primeiro. E aí, Renata, eu só queria... esqueci de fazer essa pergunta, mas quando você me perguntou, né, sobre essa atuação dos particulares, né, em colaboração, ou que seja, com a administração pública, eu não sei se você tem alguma coisa para nos dizer sobre os programas de compliance, né? Porque eu não trabalho diretamente com isso, mas a gente que está de fora fica escutando, muitas vezes é para inglês ver, não funciona, a gente não tem capacidade de fiscalização, não sei se as corregedorias, as controladorias conseguiram, né, se capacitar, porque lá no Rio a gente tem a CGE e eu sei que eles assim, cortam dobrado, fazendo trabalhos, tentando assim, tirar, né, com a CGU alguns modelos, e a CGU é ótima, porque assim, nos orienta pra caramba, mas é sempre no sufoco, sabe? Não tem sido fácil. Então, queria te ouvir também sobre isso, depois sobre o tema do Michael. Eu comento. Eu acho que é, né, realmente uma tendência ali da gente, né, contar mais com a colaboração dos particulares, não de forma gratuita, né, Alice, como você sabe, né, como né, sanções premiais, você diminui a pena, a sanção, né, ou reduz, ou às vezes até não aplica tal sanção, né, dependendo do tipo de programa de compliance, né. Hoje em dia a CGU, né, está muito avançada em vários pontos. Eles já trazem também guidelines muito bons que servem de espelho para outras controladorias. E eu vejo aos poucos um avanço, né? Mas há sempre essa preocupação, né, baseada na nossa lógica adversarial, né, que a gente aprendeu bastante no processo civil, né, de sempre desconfiar, né? Então, realmente, o que a gente escuta é que tem muitos programas ali que a pessoa faz realmente só para um proforma, né? Não, eu tenho um programa de integridade, tenho um canal de denúncia e tudo mais. Mas, na efetividade, você não, né, na realidade, você não tem um programa efetivo, né? É mais para computar como redução de sanção do que como um mecanismo mesmo de, né, você aprimorar o compliance, a integridade. Então, eu vejo como uma grande dificuldade, mas eu vejo também avanços, né? Aqui a experiência do Estado também volto naquela questão de amadurecimento institucional, né? Apesar da lei anticorrupção ter mais de 10 anos, né, ainda é bem incipiente a sua aplicação, bem incipiente. A gente está estruturando aqui no Estado, né, foi estruturado melhor a controladoria, né, antes era corregedoria, passou a ser controladoria, com, né, também a capacitação de agentes públicos para realmente verificar programas de compliance. Mas também, né, também já vem aquela figura do monitor. Não, então,
contrata uma pessoa externa para fazer esse monitoramento, para verificar se efetivamente as empresas estão realizando, estão cumprindo, né, o programa de compliance. Então, né, ter tudo isso, né, nesse caminho longo, árduo, né, apesar da lei ter ali, né, bem mais de 10 anos. Então, são poucas ações civis públicas que a gente ajuiza com base na LAC, são poucos os PARs. Recentemente foi celebrado aqui no Estado o primeiro acordo de leniência, né, pelo Estado, né, com a CGE, a PGE participou. No município não tenho, eu tenho amigos controladores que não tenho notícia, até a última vez que perguntei sobre o tema de acordo de leniência, então você vê que são coisas incipientes, né? Agora, falando um pouco sobre os órgãos de controle, a gente vê, fazendo link ali com a consensualidade, né? Na expansão da consensualidade, né? Vamos tentar como uma forma, né, de resolução, uma melhor forma de resolução de conflitos, mais célere, mais vantajosos para o interesse público e tudo mais, né? Você tá ali com o particular, ajustando, né, as condutas, muitas vezes não só a sanção, mas também condutas, obrigações de fazer e tudo mais. Conta, muitas vezes, com a colaboração no sentido de alavancagem investigativa do particular e tudo mais, mas você também vê um temor, né, da administração de fazer esses acordos, né, e depois vir ser cobrada, né, porque não aplicou tal sanção, aplicou tal, porque extinguiu tal sanção e não pôs. Então, assim, por isso que, às vezes, o balcão único, né, que a gente falou anteriormente, talvez seja uma solução mais confortável, né, que se os órgãos de controle estiverem junto com a administração, de chegar a um consenso todos os órgãos juntos, porque daí, na mesma hora, já se discute do que ficar... Eu já tive casos que tive que ficar no judiciário discutindo o acordo que o Ministério Público tinha celebrado, porque a gente discordava da reparação do dano, da destinação. Não é muito mais fácil, mais célere? É muito difícil, é lógico, essa conjunção institucional, é o ideal dos mundos e tudo mais, mas é muito mais vantajoso para todos, inclusive, né? Porque evita também o trabalho a posteriori de outros órgãos contestando e tudo mais. Então, hoje a gente, infelizmente, também caminha numa aproximação institucional com alguns órgãos, para também, né, tentar, não um balcão único, mas, olha, o que você acha? Estou tentando, nesses termos, num acordo, estamos negociando esses pontos e tudo mais. Muitas vezes sentamos juntos com o Ministério Público, então acho que são ganhos muito grandes, que se você me perguntasse há menos de 5 anos atrás, até era impensável, sabe? Então, acho que a gente está caminhando, né? E aí, a participação do particular também é bem relevante nessa comatação do que vai ser negociado né, e se acreditar, se apostar num programa de integridade efetivo, né? Eu assim, né, para falar de Tribunal de Contas, nossa, Tribunal de Contas deve ser um dos aqui, né, e das enquetes, porque são tantas questões, né, para a gente falar de Tribunal de Contas. Não me dá esse palco, não, porque eu sou uma pessoa que quando vou falar de Tribunal de Contas, eu tenho medo de ser cancelado em alguns momentos. Porque eu confesso, assim, eu não consigo imaginar o Brasil sem Tribunal de Contas. Essa que é a verdade. Eu não sou contra o Tribunal de Contas. Eu nem gosto que pensem isso. Eu não sou contra. Porque tanto no setor público quanto privado, na minha atuação, eu percebo a importância do Tribunal de Contas. Às vezes, se você deixa o gestor público solto, ele faz coisas que você duvida. Você fala, não é possível. O Tribunal de Contas está ali em cima. Às vezes, numa ação de improbidade com um particular que teve contrato com a administração, ele vem me procurar, ele fala, doutor, eu fiz isso mesmo, o Tribunal de Contas pegou, MP, entrou com uma ação de improbidade, eu sou culpado mesmo. Eu falo, o Tribunal de Contas é necessário, o ponto não é esse. O ponto é que, na prática, a gente encontra, às vezes, algumas coisas que a gente não consegue encaixar dentro de caixa nenhuma. O Tribunal de Contas, um exemplo só do Tribunal de Contas. Às vezes, eu enxergo ele atuando em espaços que eu nunca imaginei que era possível.
Então, aí que está o meu questionamento. Não é contra a instituição em si. Não, perfeitamente. A contra a ampliação da competência dela, que às vezes acontece que a gente nem percebe. E como ela tem um propósito legítimo e belo, que é a proteção do patrimônio público, muitas vezes ninguém questiona, porque a missão dela é nobre. Só que... Eu acho que a gente tem, assim, né, algumas dificuldades em função de indefinições, inseguranças e obscuridades, que aí eu não consigo dizer se são propositais ou não, relacionadas à atuação dos tribunais de contas, né? Então, quando a gente está falando de DAS, de processo administrativo sancionador, o nosso querido Ismar Vianas, que vai estar aqui também, ele vai falar um pouquinho, mas ele que me despertou, assim, por uma questão que é muito séria dentro dos tribunais, talvez não no TCU, mas a gente tem que lembrar que a gente tem tribunais estaduais e que ali as questões são mais difíceis. São tribunais estaduais com autonomia normativa para fixar seus regimentos internos. E quando a gente olha para o Tribunal de Contas, o que a gente tem? A gente tem um órgão autônomo que fiscaliza, investiga, que acusa, que julga e que julga o recurso. E que o produto do que ele faz explode para o Ministério Público, penal, a improbidade. Então, assim, é uma força avassaladora. E aí a gente tem problemas, não sei se são problemas, mas são situações mal resolvidas dentro da separação de funções no Tribunal de Contas para quem é eventualmente investigado aí numa auditoria ou procedimentos, porque não está claro dentro dos tribunais de contas se esses procedimentos prévios estão submetidos a devido processo legal, o que deveria ser básico, né? Se você tem investigações, coleta de informações que podem gerar ali uma situação extremamente gravosa para o particular, isso tudo tem que ser feito no escuro. De que maneira que isso acontece? E você tem outros problemas relacionados aí há uma confusão de funções entre conselheiros, com auditores, com presidência da instrução probatória e efetivação da instrução. Então, são problemas importantes do ponto de vista do direito administrativo. Um ponto. Em relação à ampliação de competências, acho que a gente entra numa outra seara, né, de indefinições, porque realmente o Tribunal de Contas, por suas competências constitucionais, ele olha para tudo e mais um pouco, né? Acho que no caminhar dessa atuação dos tribunais, tem coisas que me preocupam mais do que essa atuação nessas mesas de negociação. Hoje, nos tribunais de contas, a gente tem os acordos, que são ali gestados na CSEX, né, consenso, no Tribunal de Contas, pelo menos, e tem as mesas técnicas, que também são ali oportunidades para o Tribunal de Contas sentar com gestores. As mesas técnicas, salvo o melhor juízo, elas têm uma função mais preventiva. Então, elas são muito positivas, porque o Tribunal de Contas não é para ser um tribunal de penalização, é para ser um tribunal de melhora da gestão pública. Então, melhorar a gestão pública é educar, é prevenir, é orientar. Essa é a função principal, na linha do que você falou, mãe. Com aplicar sanção, não é bom. Quando está aplicando sanção, é porque está errado, porque não está cumprindo o seu papel. Então, é muito bom e aí de uma ótica estritamente pragmática. Se a solução que eu, Alice, por exemplo, com o meu cliente, ou na procuradoria enquanto advogada pública, estiver gestando para resolver um problema sério, se isso necessariamente vai depois passar pelo Tribunal de Contas, eu prefiro sentar na mesa com ele agora. Então, assim, porque o custo é muito alto. A Renata sabe disso. Assim, aqui no estado do Rio de Janeiro, eu, como advogada, tive a oportunidade de estar caminhando com a Procuradoria, em alguns casos envolvendo os TANs de 2006, que foram um problema gigantesco do programa de rodovias do estado de São Paulo. Foi na gestão da queridíssima Tarsila, que estava na Secretaria de Parcerias, com a Procuradoria ali atuando. Fala assim, cara, a gente precisa resolver esse problema para olhar para frente. A
gente precisa desatar esse nó. E foi, assim, um esforço ali com a Artesp, com o Poder Executivo, com a Procuradoria, todo mundo. Vamos respirar para resolver esse problema. Resolvemos. Agora está onde? Está no Tribunal de Contas. Entendeu? Então, assim, a gente conseguiu desjudicializar, porque havia várias ações com perícias, com problemas, e está no Tribunal de Contas. Então, eu vou te responder. Eu prefiro sentar na mesa com o Tribunal de Contas, porque se ele vai... Agora, tem atuações do Tribunal de Contas que me incomodam mais. Então, esse tal desse controle de segunda ordem que é feito sobre a atividade fim das agências reguladoras é sinistro. É muito doido, porque começa um processo que é um processo objetivo. Então, o Tribunal de Contas entra para aferir a eficiência, a legitimidade, a efetividade das normas regulatórias editadas pelas agências reguladoras. Os particulares afetados, em regra, não participam. Se participam, é como amicus curiae, ali num processo que é objetivo, que não tem contraditório, e, no final das contas, o Tribunal de Contas pode simplesmente falar que aquela solução está errada. Então, assim, para mim, me causa espécie. Eu fico mais... perplexa com essa situação. Mas sugiro aqui, Michael, que a gente traga essas provocações para o nosso Tribunal de Contas Day. Ai, olha, eu tenho medo um dia de ser algemado, viu? Porque eu tenho... Nossa, é muito difícil falar do Tribunal de Contas. E não é que eu sou contra, eu falei, é porque realmente... E eu até brinco, assim, dentro da linha que a professora Alice comentou, o impacto da decisão do Tribunal de Contas, eu equiparo o Tribunal de Contas ao Supremo Tribunal Federal como instituição hoje que ninguém exerce algum controle sobre os seus atos. E se é legal ou não, é uma discussão. Mas você fala, não, mas alguém que é um pouco mais teórico pode falar, não, mas as decisões do Tribunal de Contas elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Não, a pessoa não tem uma experiência prática quando fala isso. Por quê? Olha, quando o Tribunal de Contas ele faz um relatório com apontamentos técnicos e ele manda para o Ministério Público, eu nunca vi na prática um promotor falar Tribunal de Contas, você está errado. E aí, quando chega na hora do juiz sentenciar, às vezes eu tenho a impressão de que o Tribunal de Contas está falando uma linguagem só dele e ninguém quer se meter nisso. O Tribunal de Contas está certo. Então, o assunto Tribunal de Contas é algo que precisa ser enfrentado porque, né, na prática, é algo que precisa ser desenhado dentro da nossa estrutura democrática que nós... E aí a professora Alice antecipou algo que para mim também gera inquietação. A gente está falando de um órgão que ele investiga, ele fiscaliza, ele faz a denúncia e ele julga a denúncia dele. E aí você conversa com o conselheiro, com o procurador do Tribunal de Contas, que eu entendo que eles são... eles vestem a camisa, eles falam, não, mas tudo é feito com imparcialidade. Bom, não se acreditou nisso quando construiu a Constituição Federal do jeito que ela está, com todo respeito. E eu acho que, né, a gente tem que respeitar. Mas isso não consegue encontrar até dentro, né, de uma razão humana, porque nós somos imparciais, somos pessoas honestas, no geral tudo, mas acreditar que a imparcialidade de todo mundo existe, dura 100 anos, 200 anos, é muito difícil. Então a gente precisa entender como é que a gente encaixa o modelo Tribunal de Contas dentro daquilo que a gente existe no Brasil hoje. Porque a gente tem um tribunal que amplia a sua competência em alguns momentos, outros momentos não, que ela investiga, ela acusa e ela julga a investigação dela e a decisão dela você não consegue, num campo prático, nem ser escutado no judiciário muitas vezes. E aí, quando chega ainda na mão de um promotor de justiça, que aquilo vira improbidade administrativa, existe toda uma prova, um arcabouço probatório, que eles podem chamar assim, que foi construído no âmbito do Tribunal de Contas, em que não houve qualquer participação e que o fato de abrirem prazo para você se manifestar no judiciário, depois que aquilo está pronto e concluído, eles acham que aquilo houve contraditório. E um contraditório, às vezes, ele chancela ainda um dolo que você não consegue nem discutir se foi culpa ou se foi dolo. Nossa, é uma coisa que às vezes eu fico inquieto, viu, pessoal? Desculpa. É que quem advoga no setor privado, às vezes está no público também, eu não consigo realmente entender como isso funciona comparado com todo o resto que a gente vive. Então eu tenho uma dificuldade prática e teórica muito
muito assim difícil de encaixar. Então eu tenho uma dificuldade de falar Tribunal de Contas na prática, viu? Não, e o papel assim que ele pode exercer, né, em prol da melhora da gestão pública é fenomenal. Se sai desse olhar persecutório para justamente entender que é assim, lá no estado do Rio de Janeiro, foi sob a presidência do conselheiro Rodrigo, a gente fez um acordo que sentaram o Tribunal de Contas, Ministério Público, Procuradoria e as empresas, porque a gente tinha um problema, desde a Lava Jato, estavam construindo a linha 4 do metrô, começaram as obras, todas as obras foram paralisadas, porque se descobriu que tinha corrupção, só que elas foram paralisadas pela metade, com risco de cair na cabeça de todo mundo. E ninguém conseguia resolver aquele problema. Então, o negócio ia, porque tinha o judiciário proibindo fazer, Tribunal de Contas, a gente conseguiu solucionar quando sentamos todos para pensar como que a gente ia resolver aquele problema. Uma solução assim, que passou por muitos desafios de regulação, de contrato, administrativos, de soluções, que são soluções que são fora da caixa, mas todo mundo topou. E assim, solucionamos. Então, é o que a Renata fala, assim, na prática, é bem-vindo, sabe? Nessa solução de colocar todo mundo nesse balcão único. Agora, eu acho que a gente, né, vai se encaminhando para as perguntas finais aí. Eu vou dar aqui a palavra aqui para a Renata, porque eu não monopolizei um tempo, mas realmente o nosso tempo aqui já está se esgotando aqui. Porque o papo é bom e a gente não percebe o tempo passar, né? Acho que tinha que ter vários episódios desse mesmo assunto, não, devia virar uma temporada. Exato. A entrevista da Alice vai ser a temporada. Poderia mesmo, porque passamos aqui por temas bem relevantes, né? Ainda sobre o pequeno comentário sobre o Tribunal de Contas, na lei, né, de improbidade após as alterações de 21, tinha a previsão de passar o acordo antes, pela oitiva do Tribunal de Contas. E nesse aspecto, eles se traíram, né? Falaram, não precisa. Eles mesmos, né, não quiseram essa atribuição. Então, você vê em momentos que eles até conseguem reduzir a sua própria, né, a atribuição, né? Mas, aproveitando, né? Então, caminhando para as últimas perguntas aqui. A gente falou bastante sobre consensualidade, que é um tema que a gente abordou antes e, para mim, particularmente me toca bastante. Foi objeto da minha pesquisa no mestrado e também faz parte da minha atuação diária, né? Justamente por tentar ali uma saída que a gente acredita que seja mais interessante ao interesse público e mais célere. Mas também é uma preocupação que vem, né, despertando sobre se tornar uma panaceia, né? Tá bom, sentamos muitas vezes com os outros órgãos, discutimos termos, pactuamos, né? Então, né, tá todo mundo de acordo, mas no final a gente vê na execução, você tem que ficar atrás do particular muitas vezes, né? Eu venho pedir uma repactuação, né? Às vezes a gente fica rediscutindo os próprios termos que já vinham sendo acordados. Então, assim, na prática, eu já tenho sofrido bastante com a execução dos acordos, né? E, na verdade, né, no nosso ideal, não deveria ser muito assim, né? Porque justamente a gente previu como um mecanismo que evitasse todos, né, essas discussões no meio do caminhar. Então, tem me despertado bastante, assim, preocupação. E hoje em dia a gente, né, quando a gente senta com o particular e com os outros órgãos, a gente fica se indagando, não, mas vocês vão conseguir entregar, né? Muitas vezes converte a obrigação de pagar em obrigação de fazer, né? Ao invés de pagar 1 milhão, eu vou construir ponte, a rodovia tal. E aí, muitas vezes, o projeto não saiu como a gente gostaria, então a gente vai fazer, ao invés de fazer uma ponte, a gente vai fazer um... E aí você começa assim, sabe, o negócio que era para solucionar começa a virar um problema dentro do... Então, eu acredito muito na consensualidade, né? Acho que assim como você, Anice e o Michael, mas eu já começo, hoje em dia, a sentir dores também bem preocupantes. Então, eu queria ouvir vocês um pouco sobre essa expansão da consensualidade, se estamos no caminho certo, né? O que a gente enxerga aí para o futuro. Eu, né, te ouvindo, Renata, imagino a gente lá na Procuradoria
tem um pouco também dessa experiência, né, com a celebração de acordos de leniência, no âmbito do processo administrativo de responsabilização e nos acordos em geral, porque a gente lá tem uma Câmara Administrativa de Solução de Litígios que funciona muito bem. Mas quando o procurador é chamado na mesa, né, para negociar, de fato a gente está muitas vezes numa situação de assimetria de informação enorme e a gente não tem parâmetros. Então, a gente aposta que a solução vai dar certo e, como a Renata falou, confia no comportamento do particular, até porque essa é uma das bases de legitimação do acordo. Quando a gente defende e proclama consensualidade, é porque, olha, essa é uma solução que foi gestada por todas as partes, então elas naturalmente se comprometem. Não, pode ser que ele esteja sendo só oportunista, que ele está ali justamente para te dizer um mês depois, olha, eu não tenho mais capacidade de pagamento, aconteceu um probleminha aqui que é superveniente, que não era esperado, quando não era isso. Então, assim, Renata, eu não sei, não tenho resposta. Acho que, como você, o que a gente observa é que as construções dos parâmetros, elas vão acontecendo, né, com a carroça andando e são incrementais. Então, teve o problema, agora a gente vai colocar o julgamento antecipado. Teve o problema, a gente agora vai mudar para termo de compromisso. Teve o problema, a gente vai criar uma cláusula aqui de repactuação para dizer quanto é possível ou não. O que eu não acho que seja necessariamente ruim, tá? Eu acho que, como um instituto novo que vai se provando e se mostrando realmente como uma arma muito poderosa, uma solução muito poderosa, isso vai ter que ir acontecendo. Agora, o que eu acho é que a gente não pode subestimar essas preocupações. Então, toda essa energia que está sendo colocada pela administração pública com os particulares para a construção dos parâmetros, dos acordos, precisa ser uma energia também colocada para a institucionalização, né, das bases, das orientações, para o treinamento dos atores que estão envolvidos nesses casos, para a fiscalização, porque a fiscalização fica como se não fosse uma coisa importante. Então, eu acho que é isso. Acho que é uma tendência, acho que a gente não retrocede em relação a essa, mas meu sentimento é que a gente não está colocando a atenção devida nessas construções que precisam ser paralelas, né, para que a gente não tenha lá na frente, sofra com os oportunismos e com invalidações, enfim, e que aí sim a gente vai ter um retrocesso. Porque se lá no final se concluir que, olha, a gente está sendo passado para trás, o acordo não está funcionando, aí a gente volta muitas casas para um modelo que vai rejeitar o acordo, que não vai tolerar o acordo, e não é isso, né? Então, acho que essa preocupação precisa estar no radar. Eu vou até é difícil complementar o que a professora Alice fala, né? Mas eu vou complementar aqui, porque efetivamente existe uma cultura de achar, e talvez nosso problema começa na cultura. Existe uma cultura de achar que o acordo ele é uma maneira de você materializar a impunidade, institucionalizar e positivar, né? Você tornar algo legal a impunidade. Por quê? Quando você conversa com alguns agentes estatais, eles entendem que a solução para uma infração precisa ser ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens e cadeia. Qualquer coisa fora disso é um benefício, é você querer passar a mão na cabeça de quem é infrator. Muitas pessoas pensam assim ainda. E não é que seja mentira, não é que não seja isso, mas existe na prática e na vida, no nosso cotidiano, um aparato de interesses que muitas vezes traz a ideia do acordo como algo positivo para todos, não só para aquele que possivelmente vai ser apenado. Por quê? Porque nós temos uma regra que no direito, que na minha opinião deveria ser quase que absoluta. Serviços públicos essenciais, eles não podem ser interrompidos jamais. Poucas coisas no direito podem ser relativizadas. Assim como eu entendo que a moral não pode ser relativizada, a ininterrupção do serviço público também não é essencial. E aí, como é que a gente lida com essa questão? Quando a gente vive no Brasil, por exemplo, a gente teve experiências como a Lava Jato, que tinham empreiteiras que tiveram que quebrar como medida punitiva e que só elas tinham aquela gama para exercer aquela infraestrutura que elas vinham exercendo. E eu não vou nem entrar no assunto mais delicado, que muitas famílias tiveram provento delas ali, acabaram aquele provento porque o chefe da família ficou desempregado, porque a empresa quebrou, porque teve uma contratação com o setor público, e entenderam o seguinte: aqui foi o foco de corrupção, essa atividade aqui vocês precisam acabar. Veja,
a impunidade, o medo de que acordo gera impunidade é que faz a gente voltar a várias casas e não dar espaço para uma conversa. Uma conversa que precisa colocar na mesa tudo certo. Alguém cometeu uma falta grave, talvez a última medida punitiva precise ser aplicada? Precisa. O que a gente não pode é colocar todas as infrações no mesmo buraco e achar que todas as infrações precisam ser apenadas de maneira severa e pouco importa. O serviço público, se ele foi interrompido, a professora Alice deu exemplo aqui que a obra foi parada no meio, poderia cair na cabeça das pessoas. Gente, tinha que parar tudo. Por quê? Porque cometeu uma falta infracional. Tá, mas e o problema do cidadão? E o cara que precisa ir trabalhar? E a pessoa que precisa da saúde pública? Então, a gente precisa comungar esses diversos interesses a ponto de que a gente precisa mudar um pouco da cultura e parar de achar que o acordo, a gente está aqui defendendo nessa mesa, no IDASAN, qualquer coisa que achem que a gente está fazendo, no ambiente acadêmico também, que é comum rotular, né? Um ambiente acadêmico é mais esquerda, é umas coisas assim que o pessoal fala. A gente precisa enfrentar a questão de maneira técnica e retirar essa cultura de achar que acordo no espaço público é impunidade. E aí a gente precisa de algumas outras pessoas atuando com a gente. O legislador é um deles. Ainda hoje a gente tem questões normativas que realmente estão indo para esse caminho que nós estamos debatendo aqui. Existem, mas a gente também precisa ainda caminhar mais sobre isso. A gente precisa dar chancela, de alguma maneira, não sei até onde isso deveria ser legítimo, mas de alguns outros interlocutores. Falamos do Tribunal de Contas. E aí, né, eu não sei se a gente... Vai ser minha última pergunta, mas eu acho que vai ser. Eu até queria fazer para vocês duas um outro interlocutor que eu acho que ele é importante nesse cenário, que a gente esqueceu dele, que é o Judiciário. O Judiciário tem um papel importante, né, não só naquilo que tradicionalmente é ensinado na faculdade de Direito. O estudante de Direito, ele sai da faculdade apto a prestar o exame da OAB, ao menos em tese, mas ele sai inapto para viver a dinâmica do judiciário e do dia a dia dentro da administração pública como nós vivemos. É igual tirar a carteira nacional de habilitação, né? Você pode até fazer a prova do Detran, fazer a balizinha e passar, mas se você não tem experiência mesmo para dirigir, se eu colocar você na marginal, você vai estar em colapso. Sim. Ou seja, a sua habilidade é para você ter um documento, mas você agora precisa viver experiências práticas. E na prática, a gente sente que o judiciário ele tem um papel importante que vai além daquilo da faculdade de Direito, que é fazer uma homologação de um divórcio, receber uma reclamação trabalhista, apenar o traficante, o cara que rouba um celular na esquina, que tudo isso é importante, o papel do judiciário está tudo certo. Só que nós aqui precisamos, muitas vezes, entender em que momento que o judiciário ele tem um papel de meramente chancelador de um acordo público, ou ele também, de alguma maneira, precisa intervir para que direitos e garantias sejam respeitados. Eu queria ouvir de vocês algo nesse sentido aí, se vocês... Eu acho que a gente vai caminhar para a última pergunta, viu? Posso falar? Claro. Olha, eu vou falar da experiência que eu tenho, né, com o judiciário. E, sinceramente, eu acho que é um papel muito mais de carimbador do que um papel de garantidor ali da legitimidade desses acordos, tá? Até porque a minha sensação é que tem uma dinâmica de incentivos que é muito diferente. Eu comecei a perceber ao longo do tempo que eu tenho grandes problemas no meu acervo da Procuradoria por conta de TACs que foram celebrados. Porque, assim, o que acontece no TAC? No TAC, você começa com uma iniciativa adversarial. Então, é o Ministério Público na minha cabeça dizendo que eu não estou construindo escolas nos presídios. Até a decisão em repercussão geral do STF, ele dizia como eu tinha que construir as escolas. Agora ele pede para eu fazer um plano. Aí eu estou na cadeira, nesse governo, assinei um TAC. Beleza, vamos construir tantas escolas. Aí muda o governo, mudam as tecnologias, mudam os olhares sobre as soluções para esse problema.
mas eu estou presa naquele TAC, estou tomando multa e estou sendo achacada judicialmente, porque o juiz não vai se meter. O juiz vai cumprir o TAC que foi celebrado, o acordo que foi celebrado. Então, não adianta eu dizer para ele que, assim, olha, hoje a gente tem uma lógica de compartilhamento de infraestrutura, eu não preciso construir uma unidade escolar dentro do presídio, a gente consegue fazer com ensino à distância. Não, mas está aqui, ó, você tem que fazer. Então, assim, o acordo, quando ele nasce, né, com esse olhar tradicional, dentro do juízo, fazendo o TAC da lei da ACP, ele funciona muito mal, porque ele vem com esse olhar adversarial. Então, o Ministério Público está dizendo que eu estou errada, eu não estou cedendo nada, ele não está cedendo nada, eu que estou tentando ceder tudo, qualquer coisa, e depois a parte do monitoramento é terrível. O que tem funcionado muito bem hoje? A gente tem tirado os problemas do judiciário para negociar junto com o Ministério Público no ambiente da nossa Câmara Administrativa. Por quê? Porque os incentivos mudam. A gente está num ambiente que é mais leve, é um ambiente que é mais cooperativo, eu consigo levar as secretarias, eu consigo engajar os gestores. E aí o que a gente tem visto é que as soluções são melhores e depois a gente homologa esses acordos em juízo. Muitos temas, principalmente quando a gente está falando de políticas públicas, são extremamente complexos. Então, eu diria até que foge da capacidade, né, institucional e técnica do juiz dizer como que a gente vai resolver aquele problema. Isso é uma atribuição minha, da administração pública. Por isso que eu acho que, nesses casos, o papel dele é realmente mais de um controle formal de legalidade, para entender se as autoridades, né, que são as competentes, estão assinando aquele acordo, e um garantidor da execução da solução que foi acordada entre as partes. Agora, dizer que o juiz possa, até porque o juiz tem tantas metas, né? Tem tantas coisas, assim, é complicado, imagino que seja complicado para ele. Não é a função, né, talvez, principal dele, mas é como eu vejo, assim, eu não sou otimista, nem acho que é eficiente que a gente aloque maiores atribuições para um juiz nesse plano de negociação. Eu também, antes da Renata falar, penso muito parecido, por conta que eu percebo muitas vezes uma atuação do judiciário, não sei se o termo eu usaria o ativismo, mas é mais perto disso, de querer entrar no mérito de algumas decisões e alguns acordos que foram formados, sem ele reconhecer o problema na prática, sem ele ter o orçamento, conhecer outro, que é o orçamento público, e muitas vezes ele entende que aquela decisão fere algum princípio, alguma coisa, e o pior caminho é o judiciário decidir com base em princípios, né? Porque ele consegue decidir tudo na vida. Então, eu vou por um caminho parecido. Mas eu reconheço que existem pessoas que entendem de uma maneira diferente. Uma atuação maior do judiciário garante a defesa do Estado Democrático de Direito, um bem público lá, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí que isso também, muitas vezes, é uma discussão que eu achei interessante a gente trazer aqui. Mas eu não vou interromper mais não, agora é a vez da Renata. Não, acho que né, concordo com vocês, muito com o que a Alice falou. Hoje, o Poder Judiciário tem uma deferência aos acordos que são realizados, né? Então, eles realmente olham mais para a parte formal do que o mérito em si dos acordos. Até tive uma oportunidade de um dos enunciados lá do IBDA escrever sobre isso com o Dr. Murcino. Então, hoje, eu acho que há uma deferência, mas eu também me chama a atenção que com essa expansão da consensualidade, né, que isso não vá no futuro mudar. Né? Eu acho que tem uma grande possibilidade da gente ver aí uma alteração em breve desse papel, porque, né, aquela história de espaços de poder, né? Como a consensualidade vem avançando, muitas coisas têm sido resolvidas em acordos, né, entre a administração com o particular, envolvendo o Ministério Público, e o Judiciário, por enquanto, só homologando, né, meramente chancelando, carimbando. A gente está nesse momento. A partir do momento que ele virar e falar, não, eu estou perdendo espaço de poder, aqui deixa eu olhar o que eles estão fazendo exatamente... Eu acho que essa lógica pode se inverter e muito em breve. Então, assim, não que vá ser ruim, necessariamente ruim,
Mas me preocupa quando o judiciário, né? Eu também trabalhei uma época com políticas públicas. Muitas vezes faça, construa a escola tal em, sei lá, 1 ano. Né? Não, mas espera aí, preciso de dotação orçamentária, procedimento licitatório. Tinha muitos problemas com os presídios, né? Presídios semiabertos. Nenhum município queria o presídio semiaberto no seu município. Então, eu entrava com ações civis públicas, o judiciário barrando, falava, tá, mas se for assim, ninguém vai querer. Né? Não, construa ali, construa não sei aonde. E aí, né, tinha todo o trabalho da Procuradoria em falar, olha, né, mostrar quais eram os cenários, as possibilidades para tentar convencer, porque muitas vezes é isso, se colocar no papel do gestor, né, com uma caneta é diferente, né, porque é muito simples uma canetada. Então, eu tenho, por esse histórico de atuação nas políticas públicas, eu tendo a crer que esse vácuo ali de poder vai ser ocupado pelo Poder Judiciário. Não que isso signifique que será muito ruim, mas a gente vai ter que entrar também com uma outra lógica de convencimento, né? Também, às vezes, incluir o Poder Judiciário e fazer as negociações, ao invés de fazer extrajudicial, fazer judicial. Enfim, vamos também, né, ser criativos e ali ir dançando conforme a música. Mas hoje, né, hoje o papel é mais carimbador mesmo, mas talvez isso no futuro não se verifique. Quando isso mudar no futuro, a gente vai ter um novo desafio, porque, em que pese todo o brilhantismo, o papel que o judiciário desempenha no Brasil, a gente encontra algumas dificuldades, às vezes, em campos tecnicamente muito mais brandos, né? Eu vou aqui puxar a sardinha para o seu lado, aqui para a gente, né, pelo menos ter uma comunhão de identidades aqui nos argumentos. Mas, às vezes, no âmbito, sei lá, da improbidade administrativa, é difícil a gente conseguir convencer 3 instâncias do judiciário se é culpa ou dolo específico, por exemplo. Coisas que, na minha opinião, são evidentes a diferença, mas, às vezes, você vê uma decisão de um jeito, depois outra decisão de um jeito, e depois outra decisão de um jeito, e você fica ali sambando ali, e coisas mais simples e técnicas que está dentro de uma linha doutrinária tradicional, o teu penal mesmo, se é dolo, se é culpa, coisas que a gente às vezes sente dificuldade de se argumentar. Imagine a gente levar para o judiciário questões de infraestrutura em que ele não tem um corpo técnico para aquilo. Não estou menosprezando o judiciário, mas não tem. Às vezes nós que trabalhamos com isso, a gente não tem, às vezes, capacidade, fôlego. Imagina levar para o judiciário. É complicado você resolver querer também atuar nisso, né? Mas aqui o papo tá bom, mas eu sei que nós precisamos partir para o encerramento. Eu quero mais uma vez aqui, em nome do Idasan, agradecer a professora Alice e agradecer também a Renata, que aceitaram o convite de participar dessa nossa gravação. E que outras gravações possam acontecer, porque o bate-papo foi muito bom. Hoje foi muito rico. Não que os outros não tenham sido, mas eu estava antevendo e eu falei isso fora do ar, viu? Eu falei, gente, eu sinto que isso aqui vai pegar fogo hoje no sentido bom da coisa, porque são 2 mulheres brilhantes e aí não tem jeito, né? A coisa fluiu muito bem mesmo. Obrigado a vocês duas. A Alice foi maravilhosa aqui hoje, tanto na explanação quanto na simpatia. A Renata não foi diferente. O conhecimento das duas, eu acho que em algum momento eu senti dificuldade de acompanhar, mas me esforcei aqui. A Renata, assim como eu, é dirigente do Idasan regional, como a Alice já foi apresentada, nacional, então, e somos os 3 procuradores. Então, a gente, de alguma maneira ou outra, os 3 procuradores, eu não sei se a Renata advoga, você advoga também? São 2 procuradores que advogam e só, né, 3 que procuram. Então, a gente tem algumas aflições em comuns aqui. Naturalmente, a conversa fluiu muito bem. Agradeço aqui e eu queria passar a palavra agora por último, para Alice, para poder fazer as considerações finais, qualquer coisa que deva pontuar, até mesmo algum assunto que ficou aí para falar e você sente que tem necessidade, fica a seu critério, fica à vontade. Vou me satisfazer em agradecer, dizer que foi um prazer, foi uma honra. Fico aberta aqui para novos convites. E vamos todos juntos aí, unidos por um direito administrativo e sancionador, porque são temas... Agora a gente tem novas tecnologias, né? Inclusive, o nosso congresso esse ano de 2025 vai ter como grande eixo temático
Direito Administrativo Sancionador 5.0, que são informações, tecnologias e desafios. Então, são muitos temas. Pessoal, nos acompanhem e quem quiser se associar, fique à vontade, é só mandar um e-mail, a gente tem as informações no nosso site. Muito obrigada. Perfeito. Eu sempre esqueço de convidar o pessoal para associar, vou me lembrar disso, viu? Tá certo. Eu até quero desenvolver esse projeto aqui, ampliar ele, vou falar para o Rafael, a gente precisa dar um jeito de pegar esse material aqui, essa estrutura nossa do IdaçanCast e fazer uma IdaçanCast itinerante, né? Visitar, porque eu falei, olha só que beleza, ir lá visitar esse no Rio e visitar o outro em Brasília, porque eu adoro o Rio de Janeiro, eu tô sempre no Rio, adoro o Rio de Janeiro, né? Nunca fui assim para trabalhar propriamente, já fui dar aula na FGV lá, mas assim, para trabalhar mesmo, mas eu adoro passear no Rio. A gente montar uma equipe para passear pelo Brasil para poder entrevistar as pessoas e ouvir o que elas têm a dizer, que é sempre muito rico. Obrigado, pessoal. Chegamos então no final e eu espero que você que está... Deixa eu mudar aqui. Você que está nos acompanhando aqui, continue, não esqueçam, se inscrevam no canal, deem um like, façam parte do Idaçan de alguma maneira, mandem e-mail. Na descrição do vídeo aqui nós vamos colocar as maiores informações, porque todos vocês são bem-vindos a contribuir com o nosso projeto aqui, com o nosso trabalho, com o nosso interesse em querer difundir conhecimento, tá certo? Abraço vocês a todos, agradeço mais uma vez aqui, e é isso. Obrigado. Obrigada. Me convida quando você for fazer o